Boa tarde, turma. Somos o grupo designado a falar sobre o método fenomenológico nas ciências humanas. O grupo é composto por mim, Felipe, Leandro Torquato, Daniele Bispo e Rafaela Santos. Decidimos assim falar inicialmente o que é a fenomenologia em si. A fenomenologia significa o conhecimento daquilo que se manifesta para a nossa consciência. Sendo assim, a fenomenologia procura desvendar a essência do fenômeno e é reconhecida como uma das mais importantes manifestações filosóficas dos séculos XIX e XX, sendo criada pelo alemão Edmund Husserl, que era filósofo e também matemático, tendo seu trabalho apontado como uma crítica ao empirismo em sua expressão positivista. Sendo assim, o método fenomenológico não é indutivo nem dedutivo, ou seja, ele se limita aos aspectos essenciais e intrínsecos do fenômeno, sem a ideia de utilizar deduções ou empirismos, visando assim apenas o dado, não importando a sua natureza real ou fictícia. Ele é caracterizado como um método científico que se define e ocupa a descrever um fenômeno tal qual é percebido pelo pesquisador ou pessoa, procurando ir sempre ao encontro das coisas. A utilização da fenomenologia como método era para seu criador uma garantia contra a certeza ingênua dos positivistas e da ciência de base empírica. O objetivo da fenomenologia não é o sujeito e nem o mundo, mas o mundo enquanto é vivido pelo sujeito. Sendo assim, busca proporcionar uma descrição direta da experiência tal como ela é, não havendo separação entre o sujeito e o objeto, e sim sempre procurar entender a forma como o objeto e consciência interagem para a explicação de algo, onde devemos vasculhar o fenômeno através da redução fenomenológica, que se constitui pela suspensão de crenças e teorias para focalizar exclusivamente o que o fenômeno significa para a pessoa e assim transformá-lo em conhecimento. Agora precisamos saber como isso se atrela à geografia, às ciências humanas, e é isso que veremos a seguir. Então, o seu surgimento foi datado do século XX. A fenomenologia surgiu como um projeto filosófico no qual sua realização irá exercer inúmeros influxos e impactos sobre diferentes tendências e correntes do pensamento contemporâneo. Husserl tem como ideia um método livre de amarras, um método no qual ele pudesse mostrar o mundo em sua forma originária, livre dos limites que o pensamento empírico comum impõe, já que, segundo Husserl, enxergar as coisas de forma plenamente empírica ou com base nas leis naturais não mostra o mundo em sua totalidade, mostra apenas rabiscos, por assim dizer, dele mesmo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que Russell, em sua teoria, não quer explicar nada por meio de coisas limitadoras como leis ou princípios. Ele parte da ideia de explicar através do que está na consciência do sujeito, ou seja, nas experiências obtidas pelo sujeito. Com isso, podemos perceber que o objeto de pesquisa não é nem o sujeito e nem o mundo, e sim o mundo enquanto vivido pelo sujeito. E qual o objetivo? O objetivo da fenomenologia é de mostrar ou descrever de forma clara a experiência tal como ela é, sem se ater a nenhuma regra ou explicação casual que ela possa ter. É importante também ressaltar que a principal condição para que esse método se torne possível é o abandono de seus pressupostos e preconceitos. Contudo, isso deixa que a interpretação se torne passível de uma certa subjetividade. Para contornar isso, Russell propôs a redução fenomenológica, na qual o sujeito abdica de crenças e teorias, e até mesmo de suas atitudes. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que quando se tem conhecimento dos seus preconceitos, o pesquisador minimiza as possibilidades de deformação da realidade em que ele pesquisa. Agora, Daniel vai dar continuidade.
O método fenomenológico na geografia. A proposta fenomenológica não é muito comum na geografia. Quem mais a tem discutido são pesquisadores da área cultural e humanística, que procuram uma concepção de mundo que seja distinta da concepção cartesiana e do positivismo. Essa geografia humanística aparece como uma tendência e apresenta novas formas de investigação ao pesquisador. Surge da necessidade de inovações e diferentes problematizações que são postas no cotidiano, direcionando fatos geográficos mais significativos na atualidade e que exigem novas perspectivas de interpretação. E é através da abordagem fenomenológica que essa nova tendência tem como foco relacionar, numa visão antropocêntrica do mundo, o homem e seu espaço, ou podemos dizer o sujeito e o objeto. Ela trabalha com a experiência, com o espaço vivido e existencial do indivíduo, que serão considerados sobre diferentes perspectivas, principalmente os valores que o indivíduo adquire no cotidiano. A fenomenologia constata que a razão objetiva se refere à existência humana, não dependendo da quantidade. O objetivo do método fenomenológico é descrever a estrutura integral da experiência vivida, os significados que essa experiência tem para os indivíduos que a vivenciam. Ela vai em contrapartida ao positivismo, que pretende descobrir causas e estabelecer leis. Já a fenomenologia utiliza a observação para apresentar os dados, as informações, como elas se apresentam. Os embasamentos fenomenológicos na geografia se estruturam em 3 pilares fundamentais: o espaço, a paisagem e o lugar, os quais estarão diretamente atribuídos ao mundo vivido. De acordo com as constatações de Sweetgary, o espaço é vivido, experienciado. E a superfície limitante desse espaço experienciado é a paisagem. E dentro deste se constitui o centro dos significados, que é o lugar. Não só no sentido de localização, mas tipo uma experiência com o mundo. O mundo vivido é o mundo dos espaços interrelacionais, ou seja, eles se conectam no mundo vivido em relação às dimensões natural, social e cultural. A dimensão fenomenológica na geografia se expressa na ideia, no conceito de geograficidade, que significa nossas experiências de vida em relação ao espaço e ao tempo. Podemos constatar, então, que a geograficidade é a nossa forma de se relacionar com as coisas e as pessoas que nos rodeiam. Ela é a dimensão espacial da experiência humana que se revela necessária desde o nosso nascimento. É uma noção de tempo e de espaço que não existem a priori. São constituídos a partir do sentido dado à nossa existência. E é a partir desse sentido que podemos dar sentido à construção da natureza e da cultura. O método fenomenológico é um procedimento para descrever o mundo cotidiano da experiência imediata do homem, incluindo suas ações, lembranças, fantasias e percepções. Ele não é um método de análise ou de explicação de forma objetiva do mundo. Ele vai tratar do que o indivíduo experienciou, viveu no seu próprio cotidiano. É importante que o pesquisador que foi introduzir a fenomenologia em suas pesquisas busque conceitos chaves dentro da ciência filosófica e delimite até que ponto esses embasamentos fenomenológicos são possíveis dentro de suas especificações. A abordagem fenomenológica pode ajudar as intencionalidades naturais a esclarecer o que elas buscam, mas nunca substituí-las. Muito pelo contrário, a fenomenologia ela vai complementar a atitude originária, assim como a filosofia, que inclusive dentro da ciência geográfica, ajuda a complementar a opinião verdadeira e a própria ciência. Concluindo, é importante
e bastante necessário um retorno à antologia da geograficidade, como eu acabei de tratar, que é a nossa forma de se relacionar com as coisas e as pessoas que nos rodeiam, e ter uma análise da importância do lugar para a constituição da própria ciência geográfica. A fenomenologia precisa ser entendida desde sua gênese, para assim constituir a identidade da mesma como método de abordagem. Dando continuidade, incorporar a análise fenomenológica tem sido particular de cada pesquisador em sua área de pesquisa, no que se refere a suporte metodológico, ou ainda para subsidiar determinada investigação no campo não só da ciência geográfica, mas nas ciências humanas. A fenomenologia, em primeiro momento, está atrelada aos estudos culturais dentro da geografia. A cultura, como forma de identificação social, pode ser restringida apenas aos valores que cada grupo ou etnia tem. E é por essas questões que estudos envolvendo novos grupos sociais vêm se desenvolvendo dentro da geografia, com ênfase nas interações humanas. Um grupo de fiéis de uma determinada religião, por exemplo, evangélica, que vem se destacando pelo crescente número de seguidores, pode ser considerado um grupo social, que produz, organiza ou reorganiza o espaço. São indivíduos que possuem sua própria linguagem, modo de vestir, crenças e valores que os diferenciam de outro grupo religioso. A fenomenologia geográfica propõe estudar as experiências concretas do homem e não se fixa a estudar as experiências do conhecimento ou da vida, tais como se apresentam na história. A geografia é retardatária em relação às outras ciências, pois ainda usa-se conceitos da dialética para explicar a fenomenologia. A abordagem fenomenológica dentro da geografia, o conceito de intencionalidade não aplica-se diretamente à teoria da ação humana, mas sim à teoria do conhecimento. Deste modo, a fenomenologia, como método de abordagem, é passível de ser incorporada pela ciência geográfica em muitas temáticas, desde estudo na área humana quanto ambiental. Essa foi a nossa apresentação. Tenha uma boa tarde. Muito obrigada.